Glórias a Deus. É a última vez, tá, Rita? Passou de duas, não cumprimento mais. Quero saudar a Rita, amiga da Edilene, amiga também da Edilene, claro. Também. Também a Kaline, que está conosco nesta noite. Quero dizer que vocês são muito bem-vindas. Deus as abençoe em nome de Jesus. Um breve relatório, senti a falta de vocês hoje pela manhã, mas infelizmente eu não consegui chegar. A nossa igreja pequenininha, levando um pouquinho de conhecimento para outros lugares. E eu fui convidado a dar um curso lá em Palmas, no Tocantins. Tá ouvindo? Repete. Mais alto. Fui convidado a dar um curso lá em Palmas, em Tocantins. E nós estivemos lá com os irmãos da Assembleia de Deus Madureira, a igreja da Naldinha. Amém, Naldinha? Cantei a harpa lá, Naldinha. Oxe, eu cantei 2, 3 músicas lá. Cantamos a harpa e nós passamos quinta noite, sexta noite, sábado de manhã e até das 8 até as 18 horas mais ou menos. E os irmãos eram 54 pastores que estavam lá e nós pudemos estar abençoando a vida deles com um pouco do que Deus tem nos abençoado. Eles mandaram um grande abraço para vocês, falaram que vamos nos encontrar no céu. Um abraço especial para a irmã dos Reis, né, que é de lá, é da região de Palmas. Eu ainda fiquei olhando para o banco vazio do meu lado, eu falei assim, ela vai entrar no avião e vai sentar, mas ela não apareceu. Mas nós estivemos lá, foi um tempo abençoado. Eu agradeço pelas orações, as pessoas foram abençoadas, nós também podemos como igreja abençoá-los, amém? Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a obra do Espírito Santo. Nós somos servos, somos levantados pelo Senhor para sermos servos. Não servo de uma blusa branca bem passadinha, com uma gravatinha borboleta, com uma bandeja de prata servindo água numa taça. Nós somos talhados e somos preparados para sermos servos, como Jesus Cristo foi, que lavava os pés dos discípulos. Esse é o tipo de servo que Jesus Cristo procura. Esse servo bonitão, não precisa. Ele precisa de pessoas que estejam realmente dispostas a se humilhar. Para a primeira forma de servo não há necessidade de habilidades especiais. Simples treinamento, a pessoa consegue desempenhar o seu papel com excelência. Mas a segunda, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo, é necessário. O verso que ficou da semana passada é João capítulo 16, versos de 8 a 11, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A respeito do pecado, porque eles não creem em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. A respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Somos e temos que ser divinamente inspirados para a obra que nos é proposta. Nós não conseguimos fazer aquilo que nós temos que fazer pelas nossas próprias forças. Nós precisamos do Senhor. A obra do Espírito Santo guia a nossa obra. Os seus passos devem ser os nossos passos. Jesus Cristo veio e cumpriu a sua obra com excelência. O Espírito veio para nos capacitar a dar continuidade à obra de Jesus. É algo muito precioso. Você foi levantado por Deus para dar continuidade à obra do Alfa, do Ômega, daquele que é o Criador, daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Cordeiro, aquele que é o Leão da tribo de Judá. Então imagina que você está sendo levantado para substituí-lo no trabalho aqui na terra. Alguém se habilita? Ou fica só na conversa? Alguém se habilita? Eis-me aqui. Eis-me aqui, glória a Deus. O primeiro passo é você dizer eis-me aqui. Se você vai ou não é outra coisa, mas se você não fala nem o eis-me aqui, aí a coisa complica. A palavra de hoje tem como título: a voz do Espírito é a voz do próprio Jesus. O Espírito Santo, ele não fala algo que é dele, mas ele fala algo que é de Jesus. Quero convidar você mais uma vez a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 16. Evangelho de João capítulo 16.
versos 12 em diante. Evangelho de João, capítulo 16, versos 12 em diante. Assim diz a palavra de Deus: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais vivereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais vivereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que ele quer dizer. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez nós vamos a tua palavra e nós precisamos da tua instrução. Nós precisamos desesperadamente, Pai, ouvir a tua voz. Precisamos que o Senhor dirija os nossos passos. Podemos dizer sim ao teu chamado, mas sem a capacitação do teu Espírito Santo é impossível nós seguirmos em frente. Para que a tua palavra, Pai querido, ela firme e ela faça morada no nosso coração, crie raízes, é necessário que o teu Espírito Santo prepare a terra do nosso coração para recebê-la. Abrimos o nosso coração para o entendimento, abrimos o nosso coração, Pai querido, para que o Senhor fale conosco, que toda e qualquer deficiência daquele que fala seja suprida, Pai, pela ação do teu Espírito Santo. Quero, Pai, pedir também que o Senhor me dê a graça, Pai, de ser um instrumento do Senhor nesta noite. Nós precisamos receber um recado santo que venha do teu coração. Consagramos todo esse tempo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. A voz do Espírito é a do próprio Jesus. Fixe nisso. Fixe nesse tema. Eu troquei ele umas 5 vezes, até que eu olhei e falei, é esse. Você tem que entender que a voz do Espírito, tem que ser a sua voz. O Espírito Santo, ele é Espírito, ele não fala. Ele se manifesta em diversas formas, mas ele não fala. Ele precisa de pessoas para levar a mensagem. Então a voz do Espírito é a do próprio Jesus, e a nossa voz tem que ser a voz do Espírito. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 16:12, que diz: eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas por enquanto não podeis suportar. Uma coisa que ficou na minha mente é por que eles não podiam suportar. Algo que o apóstolo Paulo mais para frente ele vai tratar, falando sobre os bebês espirituais, pessoas que não estão habilitadas a comer da comida sólida, apenas o leite. Entram na igreja, são amorosos, têm uma certa fidelidade na presença na casa do Senhor, mas fica só nisso. E qualquer tipo de informação um pouco mais densa, um pouco mais sólida, a pessoa ela engasga. Estava vindo no avião e aí eles deram aqueles biscoitinhos lá para uma moça, a moça comeu muito rápido e ela começou a tossir, preciso de água. Aí a aeromoça foi lá e deu um copinho d'água, ela não conseguiu digerir. Nós temos que entender que, como essa moça ela não comeu com calma e engasgou, a gente tem que aprender a comer a palavra do Senhor. A gente não pode ficar nesse cristianismo superficial. A gente não pode, porque o mundo não para. A nossa missão ela tem que ser cumprida, e se nós não a cumprirmos, o que acontece é que vai ficar aquela lacuna dentro do nosso coração. Eu ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas por enquanto não o podeis suportar. Durante todo o seu ministério, Jesus protegeu os discípulos e os guardou em segurança. A única exceção foi Judas Iscariotes, e essa exceção é meramente aparente, visto que Jesus repetidamente indica o seu conhecimento dos esquemas dele como traidor,
o qual ocorreu não porque Deus não estava prestando atenção, não no equívoco de escolha, mas para que se cumprissem as Escrituras. Nada escapa do controle do nosso Deus. Se não fosse assim, se fosse de outra forma, seria necessário concluir que Jesus falhou, que ele não cumpriu com excelência. Mas aquele era uma pessoa que estava destinado àquilo. Salmos 41:9 fala de Judas. Até o meu amigo íntimo, que comia do meu pão, em quem eu confiava, levantou contra mim o calcanhar. E nós já falamos sobre essa expressão. Levantar o calcanhar é intentar contra, agredir, preparar alguma armadilha. Outro versículo que eu separei que fala de Judas, da venda de Jesus Cristo por conta de 30 moedas de prata. Zacarias já falou sobre ele. Zacarias 11:12. Eu lhes disse, é como se fosse Judas falando para os sacerdotes. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. Se não, deixai-o ir. Deixai-o quem? Jesus ir. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Aquele homem foi separado para aquele mistério. Não tinha como Jesus Cristo interferir, porque era uma ordenança do Pai, e Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai, assim como eu e você estamos aqui para isso. A mensagem de Jesus, porém, tem consequências que eles ainda não podiam suportar nesse momento. Os discípulos só entenderiam na verdade qual foi o propósito da morte de Jesus só depois dele morrer, só depois dele ressuscitar. Até então aqueles homens eles ficaram perdidos. Tanto que depois que Jesus morre, nós vamos ver mais para frente no Evangelho de João, em vez deles fazerem qualquer outra coisa, eles foram pescar. Pedro foi pescar. Os irmãos foram pescar. Cada um começou a voltar para a sua atividade como se tivesse acabado o feriado. Agora eu vou voltar para o meu trabalho, eu não tenho mais nada a fazer. Eles não entenderam nada. Para essa tarefa pós-morte está designado o Espírito Santo, o qual não terá somente de lembrar os discípulos de tudo que Jesus disse. O Espírito Santo ele não apenas lembra você do que Jesus disse, daquilo que você leu, mas ele te explica e te ensina, falando o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. A mesma ideia é apresentada de forma diferente mais à frente nas Escrituras, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deixa eu ver se o slide está certo. Está certinho. Primeiro, profetas. Olha lá. Primeiro profetas. Depois, Jesus. Depois de Jesus, Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai ensinar e agir na vida dos apóstolos. Os apóstolos morreram. Quem assumiu o lugar dos apóstolos? Eu e você. Você entende que essa linha nasceu lá atrás e ela para em você? Atos dos Apóstolos, ele é um livro que, apesar do cânon dele ter sido fechado, ele continua sendo escrito por você, ou não. Se você não faz nada, se você não cumpre as Escrituras, o livro da sua parte ele está em branco. Se você faz algo pela obra do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos ele continua sendo escrito. João capítulo 16. João 16, verso 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade, a verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Mais uma vez, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E talvez esse tema de hoje à noite, esses versículos são os versículos que têm mais norte para o seu caminhar.
Porque o que está sendo determinado sobre o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele também é sobre a sua vida. Assim como Jesus nunca falou ou agiu por sua própria iniciativa, mas disse e fez exatamente o que o Pai lhe ordenou que dissesse, assim também o Espírito falará apenas o que ouviu. Em consequência, você tem que fazer o mesmo. Por isso que você precisa ler a palavra, por isso que você precisa estudar a palavra, para que você não fale besteira, para que você não invente moda. O que mais tem é invenção de moda, o que mais tem é falta de palavra. E a palavra ela é simples, você lê e aplica, lê e aplica, lê e aplica, não tem que inventar nada. No bolo você pode pôr cereja, no bolo você pode pôr uns chantilis, mas na palavra de Deus não precisa de nada disso. Ela é fria, crua, nu. Você tem que apresentar do jeito que ela é, mais nada. A passagem faz referência às mensagens proféticas dentro da comunidade. Na sua missão, o Espírito Santo lhes comunica. O Espírito Santo lhes explica. O Espírito Santo aplica a mensagem de Deus, que é a manifestação do amor. Você é chamado a amar. Você é chamado a demonstrar amor. De juízes está cheio. Você não precisa mais de juízes. Precisa de pessoas que amem, que amem como o Senhor amou. Não é um amor de bobeira, não é um amor banana, não é nada disso. É um amor como o de Jesus. Um amor que quando é necessário exorta, mas exorta em amor, com o objetivo de resgatar e não de destruir. Se você fizer isso, você cumpriu as Escrituras. Você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você não deixa passar nem a necessidade de demonstrar amor, nem de exortar. A comunidade ouvirá a voz do Espírito, que é a do próprio Jesus. 1 João capítulo 5, verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 1 João capítulo 5, verso 6, ele fala da água, que é o arrependimento. Ele fala pelo sangue, que é o sacrifício, que é você morrer por, que é o que Jesus Cristo fez. O batismo dele foi de arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados, mas também você tem que estar pronto a morrer pelo próximo. O que há de vir é a nova etapa da história, que a inaugura e que nela se tornará realidade no projeto de Deus. A realidade do projeto de Deus, ele existe através de você. Não é através do Antigo Testamento, não é através de Elias, Isaías, Jeremias, mas é através de você. Ele só completa, é o início, uma preparação para que ele se complete no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a base na qual o Novo Testamento se fundamenta. Mas o cumprimento do amor de Deus vem através do sacrifício de Cristo e do meu sacrifício e do seu sacrifício. Aleluia. Partindo da morte e exaltação de Jesus, e penetrando entre o mundo e o projeto de Deus, assim como os antigos profetas interpretavam a história à luz da aliança, também o Espírito o fará, dando a conhecer Jesus, cujo amor funda a nova aliança, dá a chave da leitura da história, como oposição entre o mundo e o projeto de Deus. A mensagem é essa: o Messias, o Filho de Deus, era o que havia de vir ao mundo. João 11, 27, a mulher samaritana reconhece isso e diz: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o enviado, o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Partindo da morte e exaltação de Jesus. Está tirando foto de mim? Partindo da morte e exaltação de Jesus e penetrando cada vez mais no seu significado, a comunidade poderá descobrir nos acontecimentos o pecado do mundo. Através da meditação das Escrituras, através da voz do Espírito, você começa a olhar para o mundo e começa a detectar o pecado dele. E claro,
Primeiramente, você olha no espelho e vê os seus pecados. Claro. O juízo começa sempre pela casa do Senhor. Sempre pela casa do Senhor. O seu espírito mentiroso é descoberto. O seu espírito homicida, ele aparece, percebendo ao mesmo tempo a execução progressiva da sentença de Deus, que condena o mundo e o seu pecado ao fracasso. Não há como as portas do inferno prevalecerem sobre a igreja. Não porque você é bonzinho, mas porque o cabeça é Jesus Cristo. Acabou. Ele é o cabeça do corpo. Uma cabeça, um corpo não tem mais que uma cabeça, senão ele é um monstro. Não adianta você querer ser cabeça da sua vida. Quem é cabeça da sua vida chama-se Jesus Cristo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Se você quiser dominar, você tem que imaginar uma pessoa siamesa com duas cabeças. Mas não, quando é uma cabeça só, as portas do inferno não prevalecem. Você pode sofrer, você pode ter dificuldades, reveses, mas o Senhor, Ele continua reinando e Ele continua agindo pela sua vida. Salmos 90, versos 5 e 6. Tu, Senhor, os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Um dos maiores problemas dos cristãos é exatamente esse. A gente não consegue olhar para os ímpios com o seu prêmio e a gente os inveja. Esse fim de semana eu estava conversando com um casal, um pastor e a sua esposa, e eles falavam exatamente sobre isso. É tão difícil. Eu olho, eu tento fazer, e aí eu vejo o irmão que é fiel e ele perde tudo. E como funciona isso? E aí eu estava falando com ele que a gente não pode partir para essa ótica de querer medir, porque as pessoas que são ímpias, elas são como eles que estão no Salmo 25, Salmo 90, versos 5 e 6. No momento eles estão lindos e maravilhosos, no outro dia seca, murcha e cai. Não se encontra mais. Aparecem outros, mas aquela erva morreu. A interpretação do Espírito guiará os discípulos na sua atividade em favor do homem. Você vive em favor do próximo. Pastor, mas eu trabalho. Amém, trabalhe mesmo. Pastor, mas eu estudo. Estude. Seja aplicado no seu estudo, seja um bom profissional. Mas entenda que a sua vida é uma vida em prol do próximo. E eu falava com um pastor que é empresário no ramo da construção ontem à noite, e ele falava: pastor, mas se eu me esforçar, eu vou ficar rico? Eu falei: você acha que é isso o propósito de Deus para a sua vida? A menos que você tenha como padrão de regra e fé e prática outra coisa que não seja as Escrituras. Entenda que Deus levanta homens e mulheres prósperos, mas não levanta prósperos para você se deleitar nos seus próprios prazeres, e sim para que você abençoe vidas. E aquele homem ficou olhando para minha cara, e eu falei para ele assim, ele falou: mas eu queria investir. E eu falei assim: invista no teu filho. E ele contava para mim, dentro da nossa conversa, que ele teve um filho antes de se converter, e o menino tem 18 anos e está perdido, mora com a vovó materna, e ele é meio revoltado. Eu falei: invista nele. Nele você tem que investir. Vai lá com ele, conversa com ele, paga um curso para ele, traz ele para perto. Mas ele não me ouve, continua insistindo, o erro foi seu. Quem pôs ele no mundo de uma maneira iníqua foi você, não é ele. Você tem que ajudá-lo, tem que cuidá-lo, tem que amá-lo. Converse com a sua esposa, dedique tempo a ele. É nisso que você tem que investir tempo, não em ficar rico. Daqui a pouco você morre e vai fazer o quê? E essa criança? Porque é uma criança, 18 anos, perdida, não sabe o que fazer. Quantas crianças são geradas e ficam perdidas? A interpretação do Espírito guiará os discípulos na sua atividade em favor do homem. Para acertar no que convém, haverão de estar abertos, por um lado, à vida e à história, e por outro, a voz do Espírito que a interpreta. E não ache que você, por ser cristão, você vai entrar num casulo e você não vai ter contato mais com o mundo. Não vejo mais televisão, eu não leio jornal, eu não interajo, eu não voto. Não é isso. Deus não chamou você para ser uma pessoa escondida. Não, você está no mundo para fazer a diferença.
a atividade do amor, então se diversificará de muitas formas, e assim nós cumpriremos os mandamentos do Pai. João 15:10, um versículo que nós já lemos várias vezes. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E Jesus fala para você: não faz nada diferente do que eu faço, porque o homem faz isso, faz o que eu mando, mas não faz o que eu falo, o que eu faço. O homem faz isso. Jesus fala: faz como eu faço, do mesmo jeito que eu guardo os mandamentos do meu Pai, guarde você também, só isso. O Espírito que Cristo prometeu aos apóstolos é o Espírito da verdade. Ele o prometeu para que se distribuísse a cada um a sabedoria necessária, e sob sua orientação e direção pudessem desempenhar o trabalho para o qual foram designados. Pode ser que você entre num trabalho sem capacitação na vida profissional. Jovens fazem isso, começam um trabalho, aceitam qualquer coisa, e aí você entra no trabalho e você não sabe se faz isso, se faz aquilo, outro. Entenda que no ministério do Senhor não é assim. O Senhor, Ele ensina, capacita, prepara e envia. Ele não joga você numa fogueira como se você não tivesse nenhuma condição. É algo que eu falei muito com os pastores, que era um grupo de aconselhamento bíblico. Se alguém for a você, saiba que quem enviou foi Deus. O diabo não envia ninguém, ele quer a morte. Deus envia a pessoa e a pessoa olha para você: você me ajuda a entender isso? Não é para você ligar para o pastor Paulo, não é para ligar para o presbítero Sebastião, é para você orar e instruir aquela pessoa dentro do que for necessário. Ele te capacita, ele não erra, e por ele não errar, você tem que entender que as pessoas que vêm a você, elas vêm direcionadas pelo Senhor. Sua orientação e direção é para que nós pudéssemos desempenhar o trabalho ao qual nós fomos designados. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou pastores e doutores. Deixa a Helena aqui atrás, não se preocupa com ela não. A porta está fechada. O máximo que pode acontecer é ela cair e começar a chorar de novo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O que eles não podiam suportar seria informado depois. O que você não consegue suportar, o Senhor informa para você depois. Isso não é motivo para você ficar parado. Nós pensamos que enquanto a gente não tiver um diploma, é aquele velho discurso. O casalzinho está querendo casar, e a moça fala para ele: vamos casar. Ele fala: não, só quando acabar a faculdade. Conversa. A noção de guiar em toda a verdade não tem nada a ver com uma informação privilegiada, e sim com entender Deus, como Ele tem se revelado e como obedecer a sua revelação. São as três coisas que significam guiar: entender Deus, como Ele tem se revelado, obedecer a sua revelação. João 16, versos 14 e 15. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, e por isso eu vos disse, que Ele vos comunicará o que recebeu de mim. O Espírito não virá para levantar um novo reino, e sim confirmar a glória que foi dada a Jesus pelo Pai. Muitos tolamente ensinam ou imaginam que Jesus Cristo ensinou o básico, e agora os discípulos, os apóstolos, eles têm que passar para um novo nível. Algumas igrejas falam isso: você aprende o básico para depois você ser batizado com o Espírito Santo, para então você passar para um novo nível. Não existe isso. A escola é uma só. O Espírito Santo, ele não vem falar nada diferente do que Jesus Cristo já falou. Gálatas 3:24. Ixi, cadê o resto? Esqueci. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de suporte, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados
pela fé. Esse erro de achar que o Espírito Santo vem levantar um reino novo, ele é seguido de um erro pior ainda, que Jesus Cristo cumpriu o trabalho, saiu de cena e agora ele está esquecido, e o Espírito Santo ele toma a primazia. As pessoas não mais olham para Jesus, mas olham apenas para o Espírito Santo. O engano. Nunca foi o propósito da palavra. O propósito da palavra é que o Espírito Santo glorifique a Jesus e não se glorifique. E o que as pessoas fazem na igreja? Falam do Espírito Santo, oram pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, mas quem é o caminho, a verdade e a vida não é o Espírito Santo, é Jesus. Só Ele. Ele é o nosso ponto de referência. Ele é o nosso suporte. O Espírito Santo, mesmo sendo Deus, ele é apenas um auxiliador para que nós cheguemos a Jesus e chegamos a Deus Pai. E é o papel dele. Não é que ele é menor, tem menos importância, simplesmente é o papel dele, e nós temos que entender isso. As nossas orações, elas são a Deus em nome de Jesus. É assim que as Escrituras nos orientam. Eu oro a Deus em nome de Jesus. A minha oração ela é pecaminosa, é fraca, é falha. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele leva essa oração ao Pai como um incenso agradável. Ele muda, transforma, é a função dele. Jesus explica aos seus o modo como o Espírito Santo vai guiá-los e será manifestando a glória que tem Jesus, a glória que foi confirmada pelo Pai. O Espírito recebe de Jesus a sua mensagem, o amor manifestado na sua morte. O Espírito, ele traz a mensagem do amor manifestado através da sua morte e também através da sua morte. Ele a ouve, o Espírito Santo ouve a mensagem e a recebe como amor a fim de comunicá-la. Assim, a manifestação da glória aos discípulos não é somente iluminação, mas comunicação do amor de Jesus. Você tem que demonstrar o amor de Cristo às pessoas. Essa é a função do Espírito da verdade, a penetração da mensagem de Cristo nos corações. Ou seja, que a sintonia do amor torne possível a interpretação da história. Você vai começar a olhar para a história não com os olhos do historiador, e sim com os olhos de Deus. Não só a história da humanidade, mas a sua história e a história das pessoas. Você começa a interpretar de uma maneira diferente. Não é um tropeço, não é uma queda, não é um problema, é a ação de Deus. E não é fatalismo, em que você senta e deixa a vida te levar, não é isso. Mas é o entendimento de que as coisas acontecem conforme a direção do nosso Senhor. E nada sai do prumo. Não tem erro, não tem correção de curso. Com isso, Jesus explica que somente através do amor é que se pode conhecer o ser do homem, interpretar o seu destino e mudar a sociedade humana. Você quer mudar a sociedade? Você quer mudar o Brasil? Ore, sim. Mas mais que isso, mude. Se você não mudar, você pode orar 60 horas, 80 horas, 1000 horas. Você pode pôr o Brasil inteiro de joelhos, porque a hora que eles levantarem, eles vão continuar com o coração duro igual antes, e não vai mudar em nada. Deus, ele não vai agir, ele age através de mim e de você. Ele age direito quando você recebe um troco errado e você devolve o troco. Quando você faz os negócios de maneira justa, quando você trata as pessoas com equidade, quando a faxineira está lá e você olha para ela, parece que ela está desesperada. Se eu der 10 reais para ela, ela faz o serviço, mas ela merece 50, eu vou dar 50. É assim que você muda a sociedade, não é de outra forma. Vamos orar, mas vamos pôr em prática, vamos agir, vamos falar do amor de Deus. Vamos entoar louvores. Vamos estar lá no metrô, no ônibus, onde a gente estiver. Entoe louvores. Permita-se ser descoberto como um servo de Deus. A gente anda muito mais com uma capa escondida do que de uma forma aberta, porque a gente tem medo de ser apedrejado. Jesus Cristo, ele não teve esse medo por você. Ele morreu na cruz.
O modelo que o Espírito irá apresentar tem como norma, como fonte, como molde Jesus Cristo, aquele que dá a vida pelos homens. João capítulo 4, verso 13 e 14. Não está, que pena. Sei lá o que eu fiz. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Estava falando com a mulher samaritana. Quem beber desta água, amém, Gabriel? Se você continuar bebendo só dessa água, você vai continuar tendo sede. Afirmou-lhe Jesus: quem beber, agora você oferece para ela. Vai lá, Larissa. Larissa, se você beber só dessa água. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Entende que a água que ele dá para você não é só para matar a sua sede, é para você jorrar nos outros, porque a fonte é isso. A fonte é lá, joga água para cima e molha todo mundo que estiver perto. Você entende isso? A ação do Espírito na sua vida não é só para matar a sua sede, é para matar a sede dos que estão à sua volta. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jerusalém, Samaria, Judéia, confins do mundo, é a fonte. Se você bebe dessa fonte, você molha as pessoas. Nada, pois, nos é outorgado pelo Espírito a parte de Cristo. Somente o que ele recebe de Cristo pode comunicar, e assim o deve ser conosco. Devemos ter uma visão, a mesma visão que o Espírito Santo, pois ele nos ilumina, a fim de que não venhamos a nos afastar um mínimo grau de Jesus Cristo. Já dei esse exemplo em escola dominical, vou dar mais uma vez. Antigamente, com os barcos antigos, em especial caravelas e outros barcos, que não tinham GPS, não tinha sistema de computação. A gente vê aqueles filmes em que aquele homem, aparecia um homem assim na proa do barco, e ele pegava aquele aparelhinho chamado sextante, e ele começava a fazer uma série de medições. Porque ele tinha que ajustar o curso. Senão, o objetivo dele era sair do Brasil e chegar na África, mas ele chegava no Japão. Qualquer desvio, por menor que seja, faz com que nós desviemos milhas, milhares. Se você não tiver a correção, através da leitura da palavra, você se desvia do curso, você entra num caminho que talvez não tenha mais volta. Assim como o Filho por seu ministério sobre a terra trouxe glória ao Pai, o Consolador por seu ministério traz glória a Jesus. Esse é o objetivo central. A voz do Espírito, que ressoa na mensagem profética, sustenta e confirma a experiência da comunidade cristã, dando testemunho de Jesus e tornando-o presente. O seu testemunho, o seu falar, faz com que Cristo ele seja vivo e não morto. O vigor que a comunidade recebe da ação do Espírito transmite-se para a missão, que é o seu testemunho para o mundo. A condição para dar testemunho é aceitar Jesus Cristo na sua totalidade. Ele era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. Você é 100% carne, mas também você é 100% espírito. E por mais que a carne queira militar contra o Espírito Santo que habita em você, ele habilita você a dizer não para o pecado. Você tem essa prerrogativa, você tem essa capacidade. Você tem essa possibilidade de falar: eu não vou fazer isso, porque o Espírito Santo habita em mim. Grave perigo para as comunidades cristãs é querer dividir Jesus, seguindo ou a um Jesus homem de ação. Ele é apenas um exemplo, ou então apenas um Jesus espiritual que não padeceu e não sofreu nada. O que eu estou sofrendo aqui, Jesus não sofreu. Ele é Deus e ele é homem. Ele, como Deus, fez o que ele fez, e ele, como homem, ele padeceu as mesmas lutas e dificuldades que você passou. O Messias a quem seguir e em cuja obra é preciso colaborar. Esta presença libertadora de Deus em Jesus torna-se insuportável para a instituição religiosa. Conforme você vai se tornando cristão, você vai se tornando insuportável. As pessoas elas não vão te convidar mais para um almoço, para um churrasco. As pessoas vão
Ai, vai convidar o fulano, vai convidar o Gabriel. E ele vai vir com aquela conversinha. De novo. Será que isso de novo? Será que eu não posso tomar minha cervejinha, falar minhas piadinhas, meus palavrões em paz, sem ele vir com aquele discurso de novo? Entenda que para a comunidade lá religiosa, Jesus era insuportável. E conforme você parece com Jesus, você se torna também insuportável. Em tensão contínua com o mundo, a comunidade é apoiada pelo Espírito, que realiza a comunidade entre Jesus, a comunhão entre Jesus e os seus. Você quer parar e o Espírito Santo vai só atrás de você fazendo assim, ó, mais um passinho, mais para frente, mais para frente. Não dá para parar, ele não deixa. Ele não deixa. Ele sabe que se a água ficar parada, ela fica turva. Se a água ficar parada, ela dá dengue. Então ele continua te movimentando para você não parar. O Espírito constitui toda a verdade e riqueza de Jesus, herança do Pai. E ele a comunica aos discípulos que devem comunicar essa notícia ao mundo. O amor completa no homem o plano criador e diante dele o ódio é impotente. Por mais que eles esbravejem, eles briguem, eles queiram destruir, não conseguem. Porque quem está por trás dessa causa é Jesus Cristo. A vitória aparente do mal, do ódio, ela é aparente. A vitória deles é uma derrota. A vida definitiva, característica da etapa final, resiste ao poder destruidor do mundo e o inunda com o amor do Pai. A pessoa, ela te agride e você derrama sobre ela amor. O mundo conspira contra você e você responde com a sabedoria divina. Algo que não procede de você, mas procede daquele que era, que é e aquele que há de vir. Aquele que quando tocar a trombeta, ele vai levantar os seus para encontrá-los com eles nas nuvens. Que nós possamos ser pessoas que professam esta verdade e que muitos e muitos possam nos acompanhar nessa subida para a glória através da pregação da verdade. Não há outra forma. Senhor, em nome de Jesus, Tu és a voz do próprio Jesus. Mas nós muitas vezes queremos falar com a voz do nosso coração. O nosso coração grita, a nossa carne grita, querendo falar mais alto, querendo tomar o controle, mas a Tua palavra nos garante que o Teu Espírito Santo é aquele que nos guia e nos orienta. Que possamos mais e mais ser guiados pelo Espírito da verdade. Que nós possamos cada vez mais nos sentirmos atraídos pela Tua palavra. E que os espinhos das coisas que acontecem no mundo, que nos machucam, sejam imperceptíveis à beleza da Tua presença e da Tua majestade. Que nós, Pai, se necessário, venhamos a morrer em prol do próximo. Que nós possamos, Pai, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso conforto, para que mais e mais pedras sejam colocadas na Tua coroa, uma coroa de vida e não de morte. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.